Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ausculta. Meu nome é Lucas, eu sou estudante de medicina da Faculdade Arnes, tenho uma experiência com gestão comercial que se assemelha um pouco com o nosso tema de hoje. É, Meu nome é Tamires, boa noite. Eh, Sou do sexto período da Faculdade de Medicina das Arnes, sou farmacêutica, atuo na área há 12 anos, sou bem comunicativa desde sempre e, juntamente aqui com a gente, passo a fala para o Lucas para apresentar nosso convidado. Hoje nós estamos com a presença ilustre do J. Antônio Cirino. Ele é comunicólogo, gestor de qualidade, professor e pesquisador, atuando desde 2009 na área da saúde, membro do comitê do Programa de Jovens Líderes Executivos da Federação Internacional de Hospitais, doutor em comunicação e sociabilidade pela UFMG, com pós-doutorado em informação e comunicação na Universidade de Barcelona, na Espanha, e em Comunicação e Cultura pela UFRJ. Tudo bem, Cirino? Tudo ótimo, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Lucas, Tamires, obrigado pelo acolhimento. Imagino. Está sendo ótimo conhecer a faculdade e poder discutir um tema tão importante como a comunicação, como qualidade, como segurança do paciente, que são os assuntos que a gente vai tratar hoje. Eu agradeço também pela presença, por ter aceitado e topado essa missão com a gente. Tá aqui numa quinta-feira, pós-viagem, né? À noite. Hum. A gente já começa com Tem algo essas que você queira perguntas? iniciar, falar com a gente ou em si para faculdade, para Itubiara, você chegando agora, já conhecia? Já veio a Goiás, já Sim, veio em Itubiara? sim, eu sou de Goiás. Informalmente perguntando, né? Sim, eu sou de Goiás, mas ainda não tinha conhecido a cidade de Itumbiara. Já dei uma olhadinha pela cidade e aqui a estrutura da faculdade incrível. Vocês têm, com certeza, laboratórios, uma estrutura muito bacana para fortalecer esse aprendizado tão importante da medicina e que, além de trazer e cumprir aí as diretrizes curriculares para a medicina, também tem olhares importantes de dar oportunidades como a que vocês estão tendo aqui agora, de Com poder certeza. gravar um podcast. E isso é uma forma importante de preparar vocês para esse futuro profissional que é variado, que não é mais somente dedicado à prática clínica diretamente, mas que vai exigir de vocês esse olhar para gestão, esse olhar de como que vocês podem compartilhar a educação em saúde, que é uma questão importantíssima, fazer a literacia em saúde, né, ensinar a população sobre como prevenir, e cada um dos nossos novos meios que a gente tem, exemplo do podcast, das redes sociais, vai fazer a diferença nisso. Então, esse primeiro contato está sendo muito bacana e a discussão primordial que eu vou trazer durante o TEDx que nós vamos executar aqui na faculdade é justamente nessa linha da importância da comunicação, da gente entender que a comunicação, que acabou sendo por muito tempo tratada só como algo comportamental, ela é também técnica, ela é também uma competência importante que precisa ser desenvolvida, que precisa ser trabalhada por todos nós para que a gente consiga entregar resultados. Então, tem uma frase que eu uso no meu livro Gestão da Comunicação Hospitalar, que a comunicação ela é essencial para cuidar de pessoas e para alcançar bons resultados. Então, a comunicação ela é nessa linha de sim, da interação importante entre profissionais de saúde, paciente, profissionais de saúde com a família, Uhum. entre os profissionais de saúde, mas também para que a gente faça uma gestão dessa comunicação dentro das unidades dos serviços de saúde, pensando numa comunicação organizacional, na comunicação estratégica e a comunicação institucional, que cada uma das unidades de serviço de saúde precisam se preocupar também. E a forma que você se comunica acaba te rotulando, né, eh, de como você é visto, né. Por exemplo, eu sou muito a comunicativa do lado mais engraçado, muito informal. Então, estar aqui às vezes dá aquele friozinho na barriga por precisar ter mais uma postura, Uhum. tá sendo mais formal, né. Mas, eu estava até lendo um pouco a respeito, né, e teve uma frase que estava assim, a comunicação ela abre portas, mas ela também levanta barreiras.
independente de onde você está, do ambiente que você está, isso te, né, pode te dar um emprego, mas pode fechar a porta para o emprego Exatamente. também. Sim, total. E inclusive tem uma máxima que a gente costuma dizer no mercado de trabalho que você é contratado pelo seu currículo, mas é demitido pelo seu comportamento. E a Exatamente. comunicação tem uma relação direta com isso, porque em tese você apresenta uma formação, uma graduação, uma Uhum. pós-graduação, e isso te habilitaria como um profissional que sabe se comunicar. Mas é a prática do dia a dia, como você lida com os colegas, como você lida com as pessoas que estão à sua volta, que vai apresentar se você realmente tem essas aptidões ou não de conseguir se relacionar. E é tão interessante porque quase sempre as pessoas acreditam que por você saber um idioma, eu Uhum. sei o português. Uhum. Isso a pessoa acha que ela sabe se comunicar. E saber um idioma não é saber se comunicar É diferente diretamente. mesmo. O Uhum. idioma é um código. E usar esse código é a forma de usar esse código que é comunicar. E é interessante porque quando você vai aprender outro idioma que você consegue ter essa noção maior, assim, né? Aí você vai aprender o inglês, o espanhol, outra língua, você percebe que você aprende palavras, Uhum. ou até algumas frases, mas como usar isso realmente no dia a dia já é outra Já é história, né? outra história. Como posicionar isso no seu cotidiano, né? É verdade. E é interessante que eu vejo que a comunicação em si, ela é moldada, ou eu acredito que deveria, né, ser, de acordo com o ambiente que você tá. Não que eu vá mudar, né, a essência da pessoa, a minha essência por estar em determinado ambiente, mas se eu, um exemplo como futura médica, estou em um ambiente que os meus pacientes ou as pessoas em volta necessita de uma comunicação mais leve, mais limpa, eh, mais básica, digamos, e eu falo de uma forma muito técnica, isso prejudica completamente a adesão de um tratamento de um paciente, a forma dele compreender a conduta que eu vou ter com ele, ele compreender o que está acontecendo. Então, a comunicação ela tem várias janelas e abas e departamentos, né? Sim, e essa é a mágica, Tamires, que a gente precisa pensar, Lucas, que independentemente de o que eu tenha feito até hoje, ou como eu me posicionei até hoje, eu sempre posso repensar a Uhum. minha comunicação não verbal, a minha comunicação verbal, a forma como eu me comunico. E em cada espaço, sim, e em cada situação vai exigir de mim esse olhar específico, individualizado, personalizado de como eu posso me comunicar melhor. Essa é a palavra que eu queria falar, personalizado. E a gente faz isso o tempo todo. Nesse momento, se alguém, algum amigo ou amiga te mandar uma mensagem, você vai responder no WhatsApp com uma figurinha, Uhum, mandar um áudio falando com outra voz, uhum, até uhum. diferente daqui que você está gravando aqui o podcast, porque a gente já faz isso. Esse traquejo social permite que a gente converse com pessoas diferentes, de diferentes lugares, diferentes bases de contexto geográfico, social e que a gente vai adaptando essa linguagem para que a gente chegue ao resultado que a gente gostaria com essas pessoas. Isso é verdade. Cirino, pegando o gancho que você disse anteriormente sobre a comunicação fazer parte de uma competência técnica, durante a formação de profissionais de saúde, ela sempre foi um pouco figurante, ela nunca esteve tão como um pilar em destaque. E eu acredito que a formação vá muito para esse caminho técnico, para uma forma mais rude de lidar com essas relações. Em que momento que você percebeu que a comunicação em saúde não era uma habilidade interpessoal, mas uma competência técnica de fato? Esse é um ponto importante. Vários cursos da saúde já tinham um olhar de que a comunicação era importante, aparecia de forma muito modesta nas diretrizes curriculares ou até dentro de alguma disciplina, de alguma de alguma atividade, de um workshop, de um evento científico se trazia essa temática, mas agora, nesses últimos anos e de forma mais importante, trazendo
nas diretrizes curriculares como tópico essencial, como Sim. competência essencial, detalhada, estruturada, entre algumas disciplinas, mas também de forma transversal, que a comunicação esteja presente, e isso de forma mais específica na graduação em medicina, trazendo ela como uma competência transversal, de que para qualquer tipo de relação com o paciente, com outro profissional, para eu obter um resultado, eu vou precisar disso. Então, visualizando os estudos de comunicação e saúde, que são muito importantes hoje no Brasil, feitos, capitaneados principalmente pela Fiocruz, mas com vários outros programas de pós-graduação que fazem esses estudos no Brasil, conectados no mundo também, porque é uma temática importante de forma global, olham para a comunicação e entendem que se nós não focarmos em formar profissionais e atualizar os que já estão formados sobre as competências essenciais, como a comunicação, os eventos adversos vão continuar aumentando. Hoje a gente tem estudos que mostram pelo menos um terço dos eventos adversos estão conectados a falhas comunicacionais, não só no Hum. Brasil, mas Isso, como no isso, mundo todo. isso, desculpe te interromper, Por favor. estaria ligado, um exemplo, com a hierarquia de determinados setores, por exemplo, né? Também era um ponto, um dos desafios da comunicação também sempre foi a ideia hierarquizada que a gente tem do sistema de saúde na posição do profissional médico, Uhum. e que isso foi agora tem sido atualizado nos últimos anos com um olhar importante de uma equipe Uhum. multidisciplinar, entendendo que várias áreas do saber precisam colaborar para que a gente tenha um cuidado integral, um cuidado mais efetivo. Então, sim, tem ainda essa questão da hierarquia, Uhum. não só das profissões, mas também do ponto de vista das hierarquias de setores mesmo das unidades de saúde. E que isso também tem sido repensado, reavaliado. A gente discute isso muito a partir até da entrada das novas gerações no mercado de trabalho, que repensa esse modelo onde a liderança não deveria ser somente sobre alguém que é um chefe, mas Uhum. uma liderança realmente que influencia positivamente, que inspira, e o conceito que a gente tem trabalhado recentemente, que é a liderança transformacional, que consegue inspirar, motivar, engajar para os resultados acontecerem, independentemente de haver ou não uma hierarquia direta Uhum. ali com aquela equipe. Uhum. A gente tem visto em algumas grades curriculares a inclusão do curso de língua portuguesa, né? E, de certo modo, levanta alguns debates sobre o processo seletivo dessas faculdades, sobre a importância da comunicação dentro da formação acadêmica. Como que você vê isso hoje? Você acredita a pender para algum lado ou tem alguma função para os dois objetivos? O aprendizado da comunicação, ele vai sempre perpassar por entender melhor os códigos linguísticos, isso passa por entender o idioma A, B ou C, e isso, inclusive, a gente tem que entender que regiões do país, nós temos regiões fronteiriças, nós temos regiões com populações indígenas e que exige, inclusive, o saber e o conhecimento de outros idiomas que não somente o português. Uhum. E para além disso, e aí saindo desse lugar do código, é o como usar, é como me conectar com essa pessoa que está do outro lado, que é o meu paciente, como me conectar com esse profissional, esse colega que vai precisar me apoiar para aquele cuidado acontecer, como eu vou conseguir passar essa informação de um diagnóstico crítico, de uma situação específica para a família, para ela também conseguir ser partícipe ali daquele cuidado. Então, é olhar para todos esses códigos que eu tenho à mão, porque, e aí vocês vão poder complementar, vocês, durante a faculdade de medicina, aprendem um novo linguajar, né? Palavras que vocês talvez nunca tinham ouvido falar antes, Termos técnicos. termos técnicos muito específicos da área médica e que vocês, conversando entre médicos, vão falar um outro idioma, parece um novo idioma, né? E aí vão ter que aprender, dentro do que vocês aprenderam como conhecimento técnico, traduzir isso Para o de uma forma paciente. que chegue para outra pessoa, para os outros colegas também de outras formações, ou em alguns casos até
conseguir tornar isso simples o suficiente para que você mesmo consiga entender aquilo melhor, porque a gente aprende os termos técnicos, aprende protocolos, aprende todos os guidelines, e no final das contas, o que a gente mais precisa com esse saber técnico é se conectar com a dor do outro. E para chegar numa melhor anamnese, no melhor exame físico e definir um plano terapêutico que realmente seja efetivo para esse paciente. Como você disse, às vezes nem é somente traduzir, mas garantir que o outro tenha entendido, porque nesse intuito de tornar os termos mais acessíveis, de uma forma mais clara para o paciente, eh, a interpretação que eles fazem às vezes muda muito do que é necessário. E aí nós pegamos um paciente que veio de outro médico, que explicou uma coisa e de repente a gente se pergunta como que foi falado isso, mas de repente é só a forma com que o paciente entendeu e que houve ali uma discrepância do que deveria ter sido entendido, né? Sim, a gente costuma colocar que o emissor, quem é a figura ali principal daquela relação de diálogo, ela é a responsável principal por fazer com que o receptor, que é a outra parte, entenda aquele processo comunicativo. Mas é importante que essa relação ela seja sempre de uma corresponsabilidade, porque a gente inverte o tempo todo esses papéis de quem é o emissor, quem é o receptor. Então, claro que a figura do profissional médico, da profissional que vai estar ali atuando, vai ter hierarquicamente o saber e naquele momento ele vai imprimir ali uma certa responsabilidade de assumir o entendimento do outro. Mas outro fato importante é desenvolvermos cada vez mais a população para que ela tenha essa tranquilidade de saber fazer as perguntas ou de deixar claro que não entendeu também. Uhum. E isso também existem técnicas como, por exemplo, o readback, que o profissional médico pode fazer a pergunta para o paciente Isso que eu ia repetir. perguntar, o que que é Readback readback? é a ideia de você pedir para o outro fazer uma confirmação verbal do que ele entendeu. Hum. Então, é uma das técnicas mais simples que a gente tem e que deveriam ser muito usadas. Por quê? Às vezes a outra pessoa, por mais que ela esteja olhando no fundo dos seus olhos, ela está em outro planeta naquele momento. Ela não está te Exatamente. ouvindo, ela está com Exato. 1000 problemas, ela tem 1000 coisas na cabeça, que é parte também do grande problema comunicacional que a gente vive hoje, né? É um dos ruídos principais, que pode ser do ponto de vista de um descaso, porque pode ser que a pessoa não esteja interessada naquela conversa, ou pode ser porque ela está dissociando por conta de 1000 coisas, de 1000 informações, ou às vezes muitos estímulos, dependendo de onde Do estiver sendo ambiente. atendido. E a gente sabe que dependendo do espaço físico que estiver ocorrendo esse atendimento, pode ser que muita coisa esteja acontecendo em volta, no corredor, muito ruído. E isso faz com que a pessoa simplesmente não entenda. Só que se você passar ali e continuar o atendimento, ela vai dizer que entendeu tudo. Exato. E aí é a hora que o readback poderia ajudar, que você pede para a pessoa repetir. Então, qual foi o entendimento? É essa a técnica. Então, Lucas, Tamires, o que que você entendeu que você precisa fazer? Qual é a forma correta de usar esse medicamento? É aquele óbvio que Exato. precisa, até o óbvio precisa ser dito, né? Principalmente. Uhum. Tem um tópico dentro do protocolo Spikes, que é um protocolo de comunicação difícil, que ele busca assegurar justamente isso, que buscar um local seguro e dentre esse protocolo, a gente pergunta para o paciente o que que você entende sobre a Sim. situação do seu familiar ou sobre a situação da sua doença, que assegura com que na verdade, nem assegura, abre margem para que a gente possa entender a visão que ele tem da situação e nos dá uma oportunidade de esclarecer, né? E, É ótimo. e no caso deles de também falar, né? De Porque se falar. você pergunta, você espera que ele te diga algo, né? Dá abertura para que ele possa passar a informação que ele tenha entendido, né? Sim, e faz parte. Para um processo de comunicação efetivo, a gente precisa sim cuidar do espaço onde isso está acontecendo. Se for uma comunicação crítica, exemplo do que você colocou, por isso o protocolo Spikes traz essa questão e esse cuidado para que a gente possa garantir o máximo possível do entendimento. Porque
se a gente não faz toda essa preparação e esse cuidado e não planeja essa comunicação, a chance de ter um ruído é muito alta. E falando de diagnósticos críticos ou de um óbito, por exemplo, isso leva para outras instâncias ainda, que pode inclusive judicializar esse caso de atendimento. Hum. Durante a sua atuação, eh, você percebe que as organizações setoriais têm essa certa dificuldade comunicacional ou ela parte de um grupo específico de profissionais eh, que não consegue, na verdade, atingir o objetivo. E é isso que, de repente, faz o trilho perder as rodas, assim. Sim, a gente tem falado do profissional com uma dificuldade na comunicação, mas as instituições em geral, as unidades de saúde em geral, elas precisam repensar a forma como elas estruturam seus processos de comunicação. Por isso, no meu livro Gestão da Comunicação Hospitalar, pensando no hospital como esse ambiente mais complexo, mas que se adapta a todo e qualquer serviço de saúde, precisa primeiro pensar sobre a comunicação estratégica. O que que é a comunicação estratégica? É estruturar a identidade, é estruturar como nós queremos nos comunicar, é pensar na política diretriz de comunicação dessa organização, é entender qual tipo de comunicação que nós vamos fazer nesse serviço de saúde, nessa comunicação estratégica. E do ponto de vista de identidade, até entender quem nós somos. Então, perpassa pelo definir logomarca, missão, visão e valores, propósito, aquele que se conecta ali com o planejamento estratégico. Depois disso, vem a comunicação organizacional, que é a gente colocar essa identidade para existir. Porque não adianta nada eu falar que a minha missão é X e a minha equipe atuar em Y, Não ir por adianta outro você falar que caminho, é vegetariano e comer carne. por aí. Nesse caminho. Então é ser coerente com o que eu digo, com o que eu prego, com o que eu falo. E aí nessa comunicação organizacional é definir meios e canais de comunicação, o próprio protocolo de comunicação efetiva, pensando numa assistência mais segura para atender a meta 2 das metas nacionais de segurança do paciente. E aí depois a gente chega na comunicação institucional, que seria nos comunicar com os públicos externos, redes sociais, imprensa, o que às vezes costuma ser uma primeira instância de que algumas unidades priorizam. Já estrutura ali aquela unidade nova, faz um Instagram, faz um site, Uhum. sendo que aquilo deveria ser uma terceira instância. Primeiro, Hum. eu fecho e organizo todos os protocolos internos de comunicação para depois eu começar a conversar com a sociedade. Mas não tem problema, dá para começar assim, pelo fim, por assim Uhum. dizer, mas o ideal é, sempre que possível, retornar para esse lugar da estruturação de uma comunicação estratégica primeiro, para ter as bases de onde a gente vai partir sobre a tomada de decisão do que a gente espera ser o perfil comunicacional daquela unidade de saúde. Exatamente. Dentro do planejamento de negócio, é extremamente essencial que se tenham bem claros esses princípios, né? Mas nem sempre é o que acontece. E indo por esse caminho interdisciplinar, onde costuma existir mais ruído dentro do time da saúde? Olha, nós temos ruídos, ou podemos ter ruídos em todos os momentos, desde o início, do atendimento, desde a admissão desse paciente, pode acontecer ruídos comunicacionais até a alta hospitalar. Mas tem os pontos dos elos de conexão. Então, a transição do cuidado, quando a gente está falando de uma transferência do paciente entre unidades de saúde, é um risco gigantesco, quando o paciente precisa ser levado de uma unidade para outra, mas dentro da própria unidade, isso também é uma verdade. Quando o paciente precisa sair da internação, de uma UTI, que ele está internado, para fazer algum exame, saiu do seu espaço, tem um risco grande de perder a conexão das informações, de não conseguir passar as informações mais importantes e críticas para a continuidade daquele cuidado. Então, a transição do cuidado é um ponto crítico, pensando na movimentação do paciente, mas tem outra movimentação que é muito importante, que são as trocas de plantão. Hum. Então, para a saúde funcionar, e principalmente unidades que funcionam 24 horas, a gente sabe que isso aumenta muito
o risco, porque não é uma equipe só que vai fazer esse cuidado. Então, nós temos muitas equipes, muitos profissionais que vão passar por ali e a gente tem que assegurar que esse cuidado vai ter continuidade, independentemente de quem esteja ali no plantão. E isso acaba sendo um ponto também muito importante, central de ruído na comunicação, na assistência ao paciente. É onde um exemplo de um hospital que eu fiquei 15 dias em Goiânia, eh, a troca de turno, deles em si, a dinâmica do hospital, tem um nome certo e técnico que eu não me lembro agora, mas toda a equipe que vai trocar, farmacêutico, fisioterapeuta, o médico que está no horário dele, hã, enfermeira, todos, técnico de enfermagem, eles passam todos os pacientes que têm para os que vão entrar. Então, na Uhum. troca de turno, tem essa troca de informação. Paciente do leito tal, eh, fez alguma retirada, não se adaptou à medicação, muito sonolento. E depois que teve esse momento, assim, que eu visualizei, parece que não teve uma interrupção ou uma troca, teve só uma continuidade. E Sim. essa comunicação, eh, favorece muito e mantém a tranquilidade do paciente, né. Eh, Perfeito. Achei muito bacana e, assim, Muito bom. tudo muito pontual, tudo muito organizado e paciente por leito, por nome, as fichas, tudo muito, eu lembro que tinha muito quadro, né. Você não precisava ficar muito perguntando, chamando, nada, tudo já estava Ótimo. conversado e é muito bacana. E isso vem justamente do que o Cirino disse, que se constrói na cultura organizacional. Uhum. É difícil quando uma empresa ou uma instituição ela tem uma cultura organizacional disfuncional e se tenta mudar aquilo, porque vem engessado de muito tempo. As pessoas carregam um costume e eu gostaria de citar uma frase que o senhor já disse, que é uma empresa que progride na qualidade é uma empresa que aprende a aprender. E o senhor tem encontrado resistência na quebra dessa cultura organizacional que às vezes é disfuncional e que tenta melhorar os processos, mas por algum motivo não apresenta resultado? Esse é um ponto importante, Lucas e Tamires, porque a qualidade e a premissa da gestão da qualidade é a melhoria contínua. E por isso a gente precisa se propor a aprender sempre, porque todos os dias saem novas orientações técnicas, saem novas possibilidades da gente melhorar a assistência em saúde. Então, nunca a gente teve tanta inovação em saúde como a gente está tendo agora. E se o profissional ele se fecha para o novo, ele já é um profissional que está defasado. Então, uma das questões mais complexas que a gente tem é que o profissional médico ele sai da graduação e já está defasado. Esse é um ponto, porque é claro que a base, o princípio do que é a Uhum. medicina, isso não vai ser alterado. Isso acontece com nós como estudantes. Alguma Exato. diretriz que anterior, existia há 3 meses atrás já mudou. O SOP, Exatamente. SOP, não é SOP mais. Sim. É desse Tudo jeito. muda. Então, precisamos estar abertos a entender que, para a melhoria contínua acontecer, eu tenho que estar aberto a aprender continuamente. Sou eu, pessoa, que faço a mudança. O processo, ele é inanimado. Sou eu, pessoa, que faço o processo existir, faço o processo funcionar. Então, são as pessoas dentro das organizações que fazem com que a cultura organizacional exista e que faz com que aquela cultura organizacional seja voltada a inovar, a aprender, a melhorar, ou uma cultura que não está aderente a isso e acaba tendo mais falhas, mais erros e não chegando ao propósito principal de atender com a maior qualidade possível o paciente. Entendi. Se atualizar sempre. Sim, e essa característica de se entender como aprendiz. Se você escolheu uma área como a saúde, você precisa assumir para você mesmo
que a coisa mais importante que você pode fazer é continuar entendendo que você é um aprendiz, é um estudante para sempre. Pra sempre. Porque a gente muda só de cadeira. Então, eu mesmo, tendo feito várias instâncias de formação, eu continuo em novos programas, novos estudos e novas atualizações, porque por saber que é importante continuar aprendendo. Para que eu possa ensinar melhor, para que eu possa compartilhar novos conhecimentos, eu tenho que aprender, eu tenho que continuar aprendendo, e o mesmo vale para o profissional médico. Exato, até eu não sei bem dizer se para manter o RQE ou para manter a assiduidade com o CRM é necessário estar presente em alguns congressos para atualizar ali sobre as diretrizes, sobre os protocolos de atendimento, né? E eu acredito que cada vez mais o paciente vai estar melhor, eh, consciente da necessidade de buscar o atendimento com profissionais que estão voltados a esse olhar. É muito ruim você buscar um atendimento com alguém que não esteja disposta a investigar melhor o que está acontecendo com você. Então, essa ideia de ser um eterno aprendiz é também ser um eterno investigador, pesquisador. Investigador. Então, ao se formar um profissional médico, a gente tem que entender que vocês estão se formando também como pesquisadores, porque é uma vertente importante da medicina continuar a ciência, independente de fazer mestrado ou doutorado, são pesquisadores, precisam continuar investindo em entender, em ler artigos científicos, em estudar esses artigos, em participar de congressos científicos para estarem atualizados. Ótimo. E na prática, quanto que a qualidade da comunicação influencia não só a segurança do paciente, mas também a construção da confiança e adesão ao cuidado? Totalmente. Eu acho que isso a gente pode inclusive fazer alusão a outras áreas. Se você chega em um determinado profissional de uma área X e ele não te passa segurança do que ele está dizendo, se o ambiente não está organizado, se as pessoas não demonstram preparo para fazer aquilo que elas deveriam estar fazendo, com certeza isso diminui ali o elo de confiança. E quando a gente está falando, quando a gente está falando, por exemplo, você vai levar uma roupa para ser costurada. Algo simples. Se você não confia, você retira aquela roupa. Você não Com toda deixa aquela certeza. roupa para ser costurada, porque pode ser que vai estragar aquela peça de roupa. Agora imagina se você vai deixar seu corpo ser cuidado por alguém que você não confia. E isso a gente falando de diversas Uhum. especialidades e possibilidades. Então, é entender que há também uma relação de consumo. Por mais que a saúde seja um bem de todos e está conectado diretamente a esse direito inato de cada um de ter uma vida e de preservar essa vida, algumas situações a gente tem que separar, porque algumas são de vida ou morte e outras são escolhas estéticas, são escolhas de melhoria de bem-estar e conforto, e principalmente essas que às vezes estão muito ligadas no serviço privado da saúde, as pessoas vão escolher consumir essa saúde, consumir ou comprar esse atendimento onde elas se sentem confiantes. E essa confiança, ela não vai se construir somente fazendo boas redes sociais. É o que eu ia falar, entra numa comunicação geral, porque hoje, apesar do Instagram em si ser, né, um meio de comunicação lindo, você entra lá, vê o perfil, vê vários, né, várias casos, né, antes e depois, o boca a boca, o fulano que foi lá no médico tal, no Beltrano e gostou, é um elo muito grande. Essa comunicação simples, né, é o que eleva muito um profissional, é o que eu vejo, Sim, assim, é o que eu vejo. totalmente, Sim. porque Não se perde, isso não se perde. exato, as redes sociais elas vão ser já são, mas serão Uhum, cada vez mais uma importante porta de entrada para a uhum. chegada desse paciente até você, mas o que você faz dali para frente é o que vai realmente sustentar essa imagem de autoridade que você está tentando construir. Exatamente, eu ia mencionar a necessidade de sustentar, né? Porque Uhum. atualmente nós temos a subversão dessa habilidade.
Nós percebemos muitos profissionais com uma comunicação excelente, mas que com um conhecimento técnico precário. Uhum. E isso acaba se apresentando lá no final dessa linha de entrega, porque é o paciente, quando é afetado e é prejudicado, que percebe isso. E vai de encontro com o que a Tamires disse. É, a recomendação boca a boca, interpessoal, nunca se tornou tão necessária, porque há essa mudança, né, o uso dessa habilidade de uma forma muito errada. Sim, sim. E aí é isso que vai separando cada vez mais. Eu sei que é uma grande preocupação dos estudantes de medicina, quem são médicos, a informação da quantidade de profissionais que estão se formando. Acho que várias áreas passaram ou estão passando Uhum. por isso, mas eu não me preocuparia. Se você estiver focado e focada em realmente ser diferente, em continuar uma formação com qualidade, em focar em melhorar suas competências comportamentais e técnicas, em ter uma boa comunicação, e fortalecer para que cada paciente tenha totalmente a sua atenção para a realização daquele cuidado, com certeza os melhores resultados virão e você não vai precisar se preocupar com espaço, porque espaço para bons profissionais sempre vai existir. Isso é verdade. Muito Exato. verdade. Eu não sei para Tamires, para mim me assusta um pouco ter que pegar o meu CRM e ter um Instagram muito bem preenchido, muito bem apresentável. Isso me assusta um pouco para você, Tamires. Você fala de ter que estar pronto, um Instagram pronto assim Isso, que eu vou ser. formar. Exato, porque eu acredito que há uma pressão para que hoje o médico ele tenha Sim. uma rede social muito bem apresentada, por mais que de repente ele nem seja o mais propício para aquela área. Uhum. E é o que a gente tem visto hoje, as pessoas que estão buscando ser bem-sucedidas na especialidade com que elas escolhem, com residência ou não, com especialidade ou não, elas montam primeiro, elas atravessam e pulam as Ah, etapas e sim. montam primeiro ali um perfil, uma rede social no Instagram, ou um perfil no Instagram, para que isso fique bem apresentado. Isso me assusta um pouco, ter que depender disso ou de repente ter que buscar um meio mais agressivo. Eu vejo assim, é algo importante, porque existe muito isso, "Ah, mas quem é fulano? Não, vamos lá olhar o Instagram para ver o que que tem". E Então é algo que se tornou corriqueiro, mas essa exigência até para o profissional ou para a pessoa que não se identifica, às vezes ele pode ser muito bem qualificado, pode ser um excelente profissional, e às vezes não tem uma rede social, parece que falta, né. exato. Sua pergunta me Não trouxe isso, transmite trouxe tanta isso, confiança. verdade. Compreendo o que vocês estão dizendo, mas isso é muito também de cada geração. Cada geração tem um olhar diferente sobre o que gera valor para elas e o que realmente representa autoridade. Então, para algumas gerações, eles vão pesquisar e verificar se aquele profissional médico, médica está atualizado, Uhum. Se tem se tem muitos um. Para seguidores. alguns, vão buscar se tem Lattes. Se tem um Lattes, Aham. se participa de congresso, se publica, se pesquisa. E para outros, talvez, vão procurar se tem a rede social, se é uma autoridade ali. Uhum. Mas uma coisa que precisa ficar muito clara, e a gente tem visto cada vez mais, é que número de seguidores, de alcance, de Uhum. engajamento, não significa diretamente um cuidado clínico Com que certeza. seja efetivo. E isso é um alerta importante para a população, Em né? todas Ter as esse áreas. cuidado de fazer essa análise. Que bom e ótimo que a informação está chegando, porque eu acho que Uhum. esse avanço com as redes sociais para os profissionais médicos é bacana, porque a educação em saúde está expandindo. Então, eu sou super fã disso, já deixo claro aqui. Uhum. Temos que Uhum. continuar, acho que por meio disso, a gente está conseguindo produzir mais conteúdo sobre a Uhum. saúde de forma mais simples para ter mais alcance. Uhum. Mas não pode ser só sobre isso. Eu acho que essa que é a máxima. Não Uhum. pode ser só sobre isso, mas se for também sobre isso e fizer de uma forma que tenha responsabilidade com a informação que está sendo transmitida, eu acho que todo mundo tem a ganhar. É esse o ponto, né? Ter responsabilidade naquilo que está se buscando entregar. E assim, existe o profissional que passa a informação embasada,
mas vê-se também vários profissionais com charlatanismo, né, a palavra. Exatamente. Então, Sim, existe a informação, mas N informações. sim. Nem tudo que se vê na rede social realmente é embasado ou é verídico. E aí entra no profissional que tá na rede social, que às vezes fala muito bonito lá, mas não é o profissional embasado da verdade, digamos assim. Sim. Sim. Cirino, e ali quando você está na prática do dia a dia, você percebe que as faculdades estão preparando médicos para conversar tão bem quanto diagnosticar? Esse é um ponto importante. Eu acredito que a partir das últimas atualizações das diretrizes curriculares, isso vai ficar cada vez mais no holofote. A gente vai ter um foco maior ainda em orientar tecnicamente, comportamentalmente, sobre como os profissionais podem se relacionar, conversar, dialogar e ter uma comunicação mais efetiva. Talvez isso não foi um foco anteriormente. Algumas faculdades, e a gente não pode generalizar, alguns cursos já tinham isso sim como foco, já tinha essa preparação importante também, mas agora isso vai se tornar ainda mais necessário, porque, além de tudo, a gente tem uma entrada importante de tecnologia, de IAs, e o que que diferencia a inteligência artificial do ser humano, se não a comunicação? Então, e isso tecnicamente falando. Quando a gente vai tentar entender um pouco de qual é o sistema, de como as IAs se comunicam, a gente entende que elas chegam a partir da ciência semiótica numa instância de secundidade sígnica. O que que é isso? Elas se Eu comunicam ia por perguntar. repetição. Hum, O que as inteligências artificiais fazem é se comunicar por repetição. hum, E aí, um parêntese, né? A gente só vai se preocupar com a IA quando ela passar disso. Quando ela não estiver só repetindo. Quando ela realmente estiver fazendo uma comunicação criativa, que é uhum. hoje exclusivo do ser humano, aí a gente vai poder preocupar com a tecnologia. Ainda eles estão repetindo padrões. Ah, não, mas eu converso com o Cloud e parece que ele é extremamente criativo. Não é a criatividade humana da comunicação que a gente está falando aqui. É uma junção de repetição de algoritmos, de padrões, que levam, sim, a informações interessantes, mas que não é uma comunicação do zero, de criar coisas do zero. E isso é importante de sinalizar. Então, com essa chegada e o fortalecimento da tecnologia, o diferencial principal que o médico humano tem é se comunicar. Então, fortalecer isso, desenvolver as suas habilidades técnicas e comportamentais para uma comunicação efetiva é hoje fator crucial para você não ficar com medo da entrada da IA, por exemplo, no setor saúde, porque a IA ela vai ajudar a automatizar, a trazer processos que eram muito manuais, a facilitar alguns tipos de diagnóstico, a entender um banco de dados de informação gigantesco, mas a relação com o paciente, ela não vai ser substituída. Ela sempre vai ser uma relação de humano para humano. Humano. Ah, ou talvez em algum momento, a gente tem alguma instância que comece com um atendimento de IA e esse atendimento de IA, ele vai ser muito humano, o mais próximo de humano possível? Pode ser que sim, mas ainda assim o humano jamais vai ser substituído com essa competência comportamental e técnica que é a comunicação. Eu concordo com isso. E pegando assim o gatilho de comunicação, não entra só num ponto verbal, né? A comunicação, ela é visual, ela entra nos gestos, ela entra em tudo. E acho que a IA não tem essa competência Não ainda. tem. Nós temos pacientes, principalmente mais idosos, que buscam Aham, o contato atendimento humano. justamente para Uhum. conversar, para expor É. melhor o que eles estão sentindo, e isso realmente é insubstituível com a tecnologia. Desde que a pessoa o profissional não se permita se perder no meio disso tudo e acabar ela mesma se transformando
em um robô. Em um robô. Essa é a Verdade. grande questão, porque a exaustão da área da saúde, a sobrecarga de trabalho, pode levar algumas pessoas a fazer um atendimento só no algoritmo mesmo, de fazer as No perguntas automático. da anamnese no automático, e não escuta direito, só lança aquilo no prontuário ou escreve no prontuário e acabar caindo num lugar ali que não é muito interessante. Isso já acontece em alguns lugares e de algumas formas. Então, talvez o maior, a maior coisa hoje que o profissional médico pode fazer, ou de qualquer área da saúde, para ele garantir essa perenidade, a sustentabilidade da sua própria profissão, é resgatar o que há de mais humano desse cuidado de saúde. E é um desafio, né? Porque conciliar a teoria que nós aprendemos aqui, né, Tamires, e Sim. a prática clínica é um pouco complicado, porque Sim. nós percebemos também a exigência, o atendimento de uma demanda maior da Secretaria de Saúde Pública ou da coordenação privada em um atendimento, em um tempo específico, em uma Da quantidade de agilidade. prontuários específicos. E nem sempre é possível fazer uma anamnese tão bem completa ou um atendimento tão Elaborado. minucioso como se deveria fazer, né? E é isso que vai fazer diferenciar os profissionais, que vão conseguir ser cada vez mais efetivos, balanceando a demanda com a qualidade daquele atendimento, porque isso sim é um ponto muito importante. A gente tem uma elevada demanda, uma alta demanda hoje, que exige sim. Que a gente tenha maior efetividade e agilidade ali no atendimento, mas sem perder a qualidade da comunicação e tendo um cuidado personalizado no máximo possível que aquilo for para aquele momento. Eu vejo que, não tirando o gancho um pouco assim da medicina, fala-se sobre muito, por exemplo, por que você viaja, né? Por que, por que você vai em determinados lugares? Isso é a questão da experiência, né? Vou viajar porque é uma experiência. E você falou sobre ser o tratamento personalizado, a forma personalizada. Então, basicamente, imagino que o ser humano, nós, ser humanos, temos essa necessidade de ser tratado de uma forma diferente, ser tratada como único. Então, vamos pensar, vamos montar nosso consultório e lá a gente gera uma experiência Sim, na exato. chegada. Sim. Mas eu falo brincando assim, mas é visível. É Muitas, isso in- que Você vai chega em diferenciar. determinadas clínicas, tá lá um cafezinho muitas quentinho, clínicas focam uma nisso. a água, um chazinho, a secretária te oferece. Aquilo ali te gera uma experiência, aquilo ali Sim. é uma comunicação, é algo de humano para te acolher. E a gente tem conseguido fazer isso também, até em unidades de saúde pública que tem vários atendimentos, mas consegue pensar na experiência do paciente. A experiência do paciente hoje é um requisito importante de acreditação, de certificação de qualidade. Sim, Então, as unidades estão pensando e trabalhando no máximo possível, considerando os recursos que são disponíveis, para fazer isso funcionar. Então, ainda mais no setor privado, dá para fazer muito mais coisas com relação a essa personalização do atendimento e uma experiência qualificado desse paciente, mas também dá para fazer um SUS com qualidade, um SUS sim, com uma experiência importante para o paciente e para a família que está ali relacionada também. O cuidado centrado na pessoa é sobre envolver também a família nesse cuidado. entendi. Eh, Você falando sobre isso, tem pontos tão simples que eu vejo na farmácia onde eu trabalho, é em frente ao hospital. E aí, essa semana, me recordei disso agora. Uma cliente, né, chegou com o receituário e aí ela comentou: "Nossa, gostei demais do médico". Eu falei: "É, foi bom, sim". Ela: "Ah, tô resfriada", mas ele foi me buscar lá na cadeira onde eu estava sentada. Aí, tá Falou meu vendo? nome, pegou na minha mão e me levou no consultório. E quanto custa isso? Uma coisa simples, né? Simples. E aí eu falei: "Que bacana, né". Então, assim, pra ela, assim, digamos, o médico já ganhou ela lá Uhum. no comprimento, na coisa básica, na Sim. abordagem dela. E custou R$ 0. R$ 0. Exato. E eu acho que é isso que a IA não vai ter, nunca. Se Deus quiser, amém. Sim.
Então eu tenho uma pergunta que eu até tinha comentado com o Lucas. É, vamos pensar que nós, eu e o Lucas, nos formamos hoje. O que você diria para nós, tendo a visão de comunicador, tendo a visão de toda a experiência, que eu e o Lucas e, estamos indo para o nosso mercado de trabalho? O que Ótima você pergunta. diria? O que você daria de dica pra gente? Eu falaria até antes desse momento aí da formação, para vocês já entenderem quanto antes o que vocês querem da Hum, jornada de vocês, porque ela já começou. Eu sei que é um pouco assustador, gera um pouco de ansiedade, porque tudo é tudo ao mesmo tempo, em todo lugar. sim. Mas nós precisamos ter essa consciência e ajuda muito. Uma coisa, eu não sou da área médica, mas uma coisa que me ajudou muito na minha jornada foi, ao longo da minha graduação, entendendo o que eu gostaria para minha jornada, de trabalho, para minha vida, e ir buscando atender certos requisitos. Então, traduzindo isso para vocês, eu gostaria de também ser professor e pesquisador. O que que vocês precisam para o mestrado? E onde vocês gostariam de um mestrado? Uhum, Qual a área? E essa área vai te ajudar? Eu quero publicar um livro. Essa área que eu vou fazer o mestrado já me ajudaria a escrever meu livro, uhum, sabe? Eu além de atuar clinicamente, eu quero ser gestor, gestora. Então, quais as áreas de conhecimento que eu já posso ir aprendendo simultaneamente para a hora que eu me formar eu sair na frente? uhum, Então, a minha dica seria o que eu já consigo fazer de melhores escolhas durante a graduação e assim que eu terminar a graduação também fazer melhores escolhas no meu primeiro, segundo ano ali após a formatura, para que isso alavanque e fortaleça a minha carreira naquilo que eu preciso. Porque a gente precisa aproveitar quando a gente tem mais energia, quando a gente está uhum. com mais vontade, que é o agora. É Então, verdade. vocês e quem está fazendo a graduação agora está no melhor momento de tomar essas decisões. E se, dentre essas escolhas, pensarem, por exemplo, em seguir a liderança, gestão em saúde, tem várias das competências que podem já ir sendo desenvolvidas durante a própria graduação ou fazer pós-graduações, formações específicas de imediato quando vocês terminarem a graduação para conquistar essas vagas e garantirem experiência também, porque a experiência essa é insubstituível. Então, mesmo com tudo que vocês vão aprendendo durante a graduação, é importante ir buscando essas oportunidades de como eu posso ter experiência ainda melhor, de atender pacientes, de conversar com pessoas, de conseguir fazer um protocolo funcionar, de estruturar tudo isso para funcionar, para além dos estágios, do internato, pensar em como vocês podem ir conquistando esse olhar e formando a expertise de vocês, para quando vocês chegarem na necessidade de entregar isso no mercado de trabalho vocês já estarem mais na frente. Essa seria a sugestão de um jeito que vocês consigam gerenciar a ansiedade para isso não Eu ia gerar falar isso agora. sofrimento. Que hora que a gente Não vai pode dormir, sofrer, Lucas? gente. Exatamente, mas excelente comentário, muito bom. Fazer o que for possível de ser Não, é uma feito. brincadeira, porque Sim, as mas eu provas entendo. estão chegando, tá tudo. É isso mesmo. É, eu vi também que você tem você que, Criou. que criou, você tem um app, né? Sim, é um aplicativo que é o Gamebook Comunicando na Saúde. Ele vem da transformação do gamebook físico, que são 100 cartas para a gente aprender sobre comunicação na saúde jogando. Então, esse aplicativo ele transporta essa gamificação das cartas para é um Uhum. aplicativo gratuito. Então, todo mundo pode baixar, é só acessar jantoniocirino.com/gamebook. E nesse aplicativo você consegue individualmente aprender Uhum. sobre comunicação e saúde ou em grupo, criando salas para você, junto com seus Que colegas, amigos, legal. poderem também brincar e aprender com essa brincadeira ali. Fora isso, tem também a reflexão do dia. Você tira uma carta do dia para poder entender aquilo como o seu desafio do dia, um ponto que você pode refletir e melhorar na sua comunicação também. Então, convido a todos para conhecerem o aplicativo. Ele está muito legal, acho que é uma forma
também que eu encontrei de compartilhar esse conhecimento e juntar com essa metodologia de ensino da gamificação, que para mim é muito cara, muito importante e que eu acho que faz a diferença para a gente compartilhar conhecimentos. Que E casa bacana. muito bem, né, com essa dica, com esse aconselhamento que você deu pra gente de descobrir melhor a nossa jornada e já ter uma visão a longo prazo. Então, vamos aderir. Eu já Obrigado. pesquisei lá, Que já legal. baixei. Mais alguma pergunta, Não, Tamires? não. J. Antônio Cirino, eu particularmente quero agradecer muito por ter topado. Eu acredito que foi uma conversa muito edificante, Com gostei certeza. bastante. E fica com as portas sempre abertas para quando o senhor quiser visitar, estar presente e contribuir ainda mais com a nossa formação. Isso, eu também só tenho a agradecer. Vou sair com bagagem daqui, com certeza. E quem for, né, pro TED amanhã, aproveite. O J. Cirino vai estar lá. E é isso, eu só tenho a agradecer. Eu Você, muito também. obrigada. Obrigado também, Tamires. Aproveite Itubiara também, né? Tem vários pontos aí. Dê uma Muito volta bom. na orla. Sim, obrigado, Lucas. Obrigado, Tamires. Está sendo ótimo estar aqui com vocês. Parabéns a toda a faculdade pela estrutura que vocês têm, pela forma como vocês usam essa estrutura e o que vocês têm produzido também de conteúdo para a saúde, a exemplo do próprio evento, do TED, a exemplo aqui do podcast de vocês, que eu tenho certeza que sempre vai fazer a diferença para a formação médica, para os profissionais que já estão graduados também. Parabéns. Ah, Obrigado. obrigada.